está apresentando candidaturas próprias em muitas cidades, etc., mas sempre rola aquela pressão, aquela dúvida, olha, não seria melhor unir a esquerda e etc., né? Fortalecer um campo progressista e etc. Por que o PSTU não apoia em algumas cidades candidaturas como a do PT, do PCdoB, do PSOL, onde nas cidades em que esses partidos têm chances reais de irem para o segundo turno ou até mesmo serem eleitos, né? O Boulos em São Paulo, por exemplo, tem uma chance objetiva de ir para o segundo turno, né? Por que o PSTU não opta por uma política de frente de esquerda e união com esses partidos para fortalecer um campo progressista? Olha, em primeiro lugar, eu acho importante destacar que o PSTU talvez seja o partido que mais defenda a unidade de todos os setores, partidos, movimentos sociais, sindicatos, para a luta concreta da classe trabalhadora, para enfrentar os ataques que nós estamos sofrendo, por exemplo, neste momento, por parte do governo Bolsonaro, do grande empresariado, se aproveitando, né, da pandemia para nos impor à classe trabalhadora brasileira, colocar nas nossas costas o custo da crise econômica que sacode, que cruza toda a economia capitalista em todo o mundo neste momento. Então, para a luta concreta, para que nós possamos fazer greve, mobilizações de rua, enfrentar, botar para fora o governo que está aí, nós defendemos ampla unidade com todos os setores que queiram lutar, que queiram se colocar ao lado da classe trabalhadora para fazer o processo de mobilização necessário para defender seus direitos e avançar, inclusive, para botar para fora aqueles que, neste momento, atacam a classe trabalhadora. Nós defendemos e participamos dessa frente fora Bolsonaro que se criou recentemente, no intuito de tentar construir um processo de mobilização nacional para botar para fora Bolsonaro, Mourão e toda essa trupe que está lá em Brasília, favorecendo os grandes empresários e banqueiros às custas de impor uma miséria cada vez maior para a classe trabalhadora brasileira. Então, para a luta, nós defendemos a unidade. No terreno das eleições, é outra situação. Porque, veja, voltando àquele problema que eu dizia no início, qual é o sentido de nós participarmos das eleições? Por que a população participa das eleições? A população participa das eleições porque acredita que é nesse processo que se dá a decisão, a escolha de quem vai governar o país e, portanto, é nesse processo que se escolhe qual projeto político vai ser aplicado no país. Com mais consciência ou menos consciência, é isso que leva as pessoas a participar. Não que as pessoas estejam contentes com esse sistema, hein? Basta conversar com qualquer um na rua que as pessoas não economizam palavrão para se referir ao que é o sistema político desse país. Porque de alguma coisa alguma conclusão as pessoas tiram da sua própria vida. A cada 2 anos tem eleição no Brasil e a única coisa que muda depois da eleição é a vida do cara que foi eleito, que melhora bem. A vida do povo, para não dizer que continua como estava, piora, não é? Então, as pessoas sabem que tem problemas. As pessoas estão descontentes, mas não veem outra alternativa. Ao não ver outra alternativa e participar do processo, é o que leva o PSTU, por exemplo, a participar. Senão não teria sentido a nossa participação nesse processo. Agora, o único sentido de nós participarmos, o único sentido para defender os interesses da classe trabalhadora de fato, é participar do processo para denunciar o sistema e defender uma alternativa socialista, revolucionária, que possa, de fato, apontar para os trabalhadores, para as trabalhadoras do país, qual é o caminho que nós precisamos trilhar para, de verdade, mudar o país. Então, isso é o que governa a nossa participação nas eleições. E como disse o meu amigo Ciro, na live que ele fez, tem 2 projetos que são apresentados nessas eleições. Um é o projeto que é defendido pelo PSTU, que arranca da defesa daquilo que são as demandas mais concretas, mais imediatas que a classe trabalhadora tem hoje, mas demonstra e trata de mostrar aos trabalhadores e trabalhadoras do país, para a juventude do nosso país, que a única forma de solucionar esses problemas é avançando para a construção de um processo de organização, de mobilização do povo, para fazermos uma revolução deste país e acabarmos com o sistema capitalista e abrir condições para a construção de uma sociedade socialista. Esse é o primeiro sentido, é o sentido mais importante da nossa participação nas eleições. Qual outro partido defende esse projeto hoje? No processo eleitoral que nós estamos vendo aí. Não há nenhum outro partido. Evidentemente, da direita tradicional, de partidos como o PSDB, como o chamado centrão do país, os partidos da chamada centro-esquerda brasileira, PSB, PDT, nunca se esperou nada. São partidos do empresariado que cada um deles representam ou expressam as opiniões de determinadas facções da burguesia.
mas todos eles burgueses e que, portanto, comprometidos pela sua própria natureza com os projetos políticos que atendem os interesses daqueles que controlam a sociedade, contrários aos interesses da população. Agora, mesmo os partidos que se reclamam da classe trabalhadora, como o PT, PCdoB e PSOL, ao não defenderem essa transformação socialista da sociedade, de fato, jogam lenha, jogam água no moinho dos projetos do grande empresariado. Ao defenderem uma forma de governo em aliança com o grande empresariado, como praticou o PT, e como começa a defender, como o PCdoB defende e pratica também, basta ver o governo do Maranhão, e como o PSOL cada vez mais defende, ou defende de forma cada vez mais aberta, como disse aqui o nosso amigo Boulos dias atrás, falando de um tal empresariado que ele acha que tem mais consciência social do que outro setor do empresariado. É assim que começa. No PT também começou assim essa coisa. Não, mas tem um empresariado que não é tão atrasado, né? Antes era o tal do empresariado nacional, a burguesia nacional. Hoje, como todo empresariado está associado às multinacionais, ao imperialismo, essa conversa acabou. Agora é o que tem mais consciência social. Qual é o que tem consciência social? É o Itaú, que fica fazendo doações aí para a população, para ONGs, durante o processo da pandemia, dizendo que estão preocupados com a população brasileira. O Itaú, que está anunciando dezenas de bilhões de reais de lucro arrancado das costas do povo durante a pandemia. Esses são os empresários que têm consciência social? Percebe? Então, ao esses partidos defenderem esse projeto, não há como nós fazermos uma aliança com eles para apresentar à população brasileira uma alternativa socialista e revolucionária. É aquilo, ou seja, como tudo na vida, as coisas não são exatamente aquilo que aparece. Essa soma do PSTU com qualquer desses partidos não é uma soma que vai acrescentar, é uma soma que vai diminuir, é uma soma que vai nos impedir de apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para a sociedade, porque eu não tenho como me aliar com um partido desse sem fazer uma média entre o programa que eu defendo e o programa que eles defendem. Qual é a média possível entre um partido que defende uma alternativa socialista e revolucionária e um que defende a manutenção do capitalismo? Percebe? Algum desses partidos se dispõe a abrir mão daquilo que pensam para defender junto com o PSU uma alternativa socialista e revolucionária para o país? Aí nós fazemos frente. Aí fazemos. Vamos estar juntos. Mas qual dos partidos se dispõe a fazer isso? Então não existe essa possibilidade, entendeu? É uma soma que, ao invés de fortalecer o processo para que a gente avance no sentido de mudar o país, vai neutralizar, vai esterilizar, vai acabar com a única possibilidade de levarmos para a população a defesa de uma alternativa socialista e revolucionária, ou seja, de levarmos uma propaganda, né, uma discussão para a classe trabalhadora, para os jovens desse país, sobre a necessidade de nós fortalecermos a nossa organização e a nossa luta, porque para mudar a nossa vida nós temos que mudar a sociedade. O único partido que faz isso nessas eleições é o PSTU. Se o PSTU se alia com outro partido e abre mão, portanto, dessa posição, da defesa desse projeto para poder fazer uma aliança, nós não vamos estar fortalecendo a luta da classe trabalhadora. Nós vamos estar enfraquecendo, deixando de defender o único caminho possível para que a gente possa, lá na frente, criar as condições para transformar o nosso país. Então, nós não somos a favor da aliança com esses partidos no processo eleitoral, porque nós não achamos que essa aliança com esses partidos constrói uma saída positiva para o país. Quando muito, nós vamos chegar a repetir a experiência do PT. E há uma crença, às vezes, nas pessoas, é meio que um senso comum, que eu acho que é importante a gente desfazer. Um pouco as pessoas pensam o seguinte: não, o pessoal do PSTU é mais aguerrido, né, é um pessoal mais radical, então eles vão na frente, enfrentando as coisas, e os outros partidos, que são reformistas, o PT, o PSOL, o PCdoB, são mais moderados, então vão um pouco mais devagar, como se estivessem indo no mesmo sentido que vai o PSTU. O PSTU chega lá um pouco primeiro, mas eles vão chegar um pouquinho depois, mas chegam. É como se a gente estivesse trabalhando no mesmo sentido, empurrando as coisas no mesmo sentido, fôssemos aliados. Isso não é verdade. Infelizmente, a realidade é muito mais cruel do que isso. Esses partidos, ao defenderem a manutenção do sistema capitalista, eles são obstáculos às mudanças que nós precisamos fazer. Eu já dei esse exemplo uma vez, numa outra live que nós fizemos, e eu quero repetir aqui. O senso comum na cabeça das pessoas é que a Revolução de Outubro, que a classe operária e os camponeses e soldados fizeram na Rússia em 1917, em outubro de 17, foi a revolução que derrubou o czarismo. E não é assim.
O que derrubou o czarismo foi a primeira fase da Revolução, em fevereiro ainda, não em outubro. Foi a insurreição de fevereiro que derrubou o czarismo. No lugar do czarismo assumiu um governo da burguesia liberal, que caiu no meio do caminho, no processo de crise, entre maio e agosto. Esse governo caiu. Em agosto assumiu um governo que era um governo do Partido Socialista Revolucionário e dos mencheviques, que era um setor do partido no qual Lenin participava antes, o Partido Operário Social Democrata Russo. A Revolução de Outubro foi uma insurreição da classe operária, dos camponeses e dos soldados contra esse governo, o governo dos socialistas revolucionários e dos mencheviques. E é esse o papel que essas organizações que defendem a aliança de classes, a conciliação com a burguesia, vão cumprir no processo revolucionário no nosso país também. Então, não é verdade que no momento da conflagração vai ter um setor mais radical enfrentando a burguesia, que é o PSTU, e um setor menos radical enfrentando a burguesia, que são esses partidos. Esses partidos vão estar do lado da burguesia, enfrentando a classe trabalhadora, como estiveram na Rússia. Então, se quer para construir uma aliança política, né, que fortaleça de forma genérica a transformação que nós temos que fazer lá na frente, serve uma aliança como essa pelo contrário. É preciso, inclusive, que os setores mais avançados, os ativistas, né, aqueles que têm uma preocupação maior com garantir unidade e força para mudar o nosso país, compreendam que nós vamos criar as condições para realizar essa revolução que nós precisamos fazer no país, na medida que a gente libertar a classe trabalhadora, a sua consciência, da influência que ela sofre ainda da burguesia, de maneira geral, mas também da influência que ela sofre desses partidos, como o PT, como o PCdoB, como o PSOL, porque enquanto a classe trabalhadora acreditar na cantilena desses partidos, que é que basta eleger vereador, prefeito, deputado, senador e presidente da República para mudar o país, para governar junto com o grande empresariado, a classe trabalhadora desse país não faz a revolução. Então, libertar os trabalhadores, a consciência dos trabalhadores dessas falsas promessas dessas organizações é parte das tarefas daqueles que querem garantir, de fato, a construção das condições para fazer uma revolução no país. Então, não tem nenhum sentido, sob nenhum ponto de vista, uma aliança eleitoral com esses partidos. Nós podemos ser obrigados a fazê-las em determinadas circunstâncias, será se o partido está clandestinizado, não tem condição de... Há circunstâncias da realidade da luta de classe que podem nos impor a necessidade de fazer uma aliança dessa, mas por livre escolha nossa não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido porque vai eliminar a possibilidade de uma defesa clara, categórica, cristalina, de uma alternativa socialista e revolucionária no processo eleitoral, porque esses partidos não defendem, são contra essa alternativa. E, por outro lado, me dificulta o trabalho que é libertar a classe trabalhadora, a consciência da classe trabalhadora das falsas ilusões que são disseminadas por esse partido. Esses partidos trabalham diuturnamente contra a construção das condições para uma revolução no Brasil. E na medida que a classe trabalhadora se revolte, se rebele nesse país e faça uma revolução, vai ser contra esses partidos e não com eles. É isso que a história já nos demonstrou. Isso não é só um problema de opinião do PSTU ou capricho do PSTU. Por isso é importante, para aqueles que defendem uma alternativa socialista para o país, que a gente estude, que a gente aprenda com a experiência da história da luta da nossa classe. Da mesma forma que o capitalismo tem 350, 400 anos controlando o planeta, também a nossa classe luta há 400 anos contra o capitalismo e tem história acumulada. E nós precisamos aprender com ela. E o que essa história demonstrou até hoje é que essas organizações não são aliadas das mudanças. Elas são inimigas. Elas são o último recurso que o grande empresariado utiliza para tentar controlar, para tentar bloquear a luta da classe trabalhadora. Porque o grande empresariado sabe que eles têm muita força na sociedade hoje, através das instituições que eles controlam. Mas eles sabem que com a mobilização de todo o povo, de toda a classe trabalhadora, quando ela se une e se levanta contra esse estado caótico de coisas em que a nossa vida é submetida nessa sociedade, eles não conseguem nos conter. Por isso tentam nos conter através dessas organizações. Nós precisamos libertar a classe trabalhadora dessas organizações e não atuar junto com elas.